Finalmente, o atacante Yuri Alberto tem chances de retornar no próximo compromisso do Corinthians, que será o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Treinador Fernando Diniz saiu em defesa do meia atacante inglês Jesse Lingard, que não vem bem nesse segundo semestre, e a diretoria do Corinthians paga um mês de direitos de imagem, mas ainda tem dívidas com o elenco. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre promessa cumprida da diretoria do Corinthians relacionada à parte dos atrasos que tem com o elenco. A diretoria do Timão pagou na última segunda-feira, dia 24 de agosto, um mês dos direitos de imagem dos jogadores, mas ainda existem pendências com o elenco. A situação financeira do Corinthians vem só piorando, infelizmente. Timão que vem sendo aí extremamente massacrado financeiramente falando, devido às péssimas administrações, dívidas hoje do clube caminhando aí para quase 3 bilhões de reais. Estamos falando do que se tem de divulgações de números. Para mim, se fizer uma auditoria completa, as dívidas do Timão, infelizmente, se aproximam de 6 bilhões. Mas como eu falo, sempre tomara que eu esteja errado em relação a isso. Então, Corinthians com muitas dívidas, a atual diretoria não consegue trazer dinheiro novo, fechar novos acordos, grandes patrocínios, e absolutamente que a situação ela vem piorando mês após mês. Atrasos já estão acontecendo de salários, não estão sendo pagos corretamente. E claro, existem as pendências com o elenco. Na última quinta-feira, dia 20, o Corinthians completou 2 meses de atraso de direitos de imagens com os jogadores. E ficou a promessa de pagar na última segunda-feira, dia 24. E foi o que aconteceu. A diretoria pagou um mês desses direitos de imagem, mas claro, ainda tem mais um mês que está em atraso e ainda a diretoria deve valores de premiações da Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro. Então, absolutamente que é extremamente necessário resolver essas pendências o quanto antes possível. A minha opinião, quanto a diretoria do Corinthians ter conseguido pagar um mês dos 2 meses de direitos de imagem que estavam atrasados é a seguinte, para vocês verem como que a situação do Corinthians vai chegando a um ponto em que não se tem mais uma outra solução que não seja profissionalizar tudo. Muitos acabam tratando esses atrasos como algo normal. Isso eu estou falando quem está dentro do clube. Não, estamos devendo 2, paga 1, aí o elenco fica satisfeito. Não é assim. O Gustavo Henrique já falou sobre isso, demonstrando insatisfação. O Hugo Souza também. O Fernando Diniz falou que pagar jogadores é prioridade. Um clube do tamanho do Corinthians não podem acontecer esses tipos de atrasos. Isso é inaceitável. Por exemplo, hoje a diretoria deve um mês de direitos de imagem e também premiações da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então, como que de repente, se precisar cobrar o elenco, como que se cobra? Como que a diretoria vai cobrar? Então, sinceramente, para mim, esses detalhes precisam serem resolvidos o quanto antes. Ah, mas os jogadores ganham bem, eles têm dinheiro. Ninguém que trabalha quer ter atrasos naquilo que lhe é de direito. Então, esse tipo de situação não pode ser tratado como normalidade e achar que uma conversa com os jogadores as coisas resolvem. Não, é preciso pagar e quitar tudo que tem de débito com os jogadores. Se de repente os resultados positivos não vierem, quais serão os argumentos? E agora vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, que saiu em defesa do meia atacante inglês Jesse Lingard, que não vem bem
nesse segundo semestre. O Lingard chegou ao Corinthians lá no início do mês de março, jogador que chegou com uma contratação que acabou chamando muito a atenção. Eu, particularmente, gostei muito da contratação do atleta. E o Lingard, claro, todos aqueles detalhes, adaptações e tudo, questões físicas, o jogador acabou tendo uma certa dificuldade no início. Com a chegada do Diniz, ali no começo do mês de abril, pouco mais de um mês que o Lingard havia chego ao Timão, o Lingard passou a ter oportunidades e com frequências com o Diniz e acabou se destacando. Fez gol, deu assistência e estava indo bem, disputando a titularidade, até que ali na reta final do primeiro semestre, o Lingard acabou tendo um grande problema, um trauma pessoal. O seu avô, que na verdade era considerado um pai-avô, acabou ficando doente, ele teve que ir para a Inglaterra antes, e aí tivemos toda a paralisação para a Copa do Mundo. E, infelizmente, o seu pai-avô acabou falecendo e o jogador, nesse segundo semestre, não vem bem. Devido a alguns questionamentos para os lados do jogador, o Fernando Diniz ele foi questionado sobre o atleta e acabou saindo em defesa do meio atacante inglês. Vamos para as palavras do Diniz. Desde que cheguei aqui, comigo ele foi crescendo. Teve o melhor momento comigo mesmo. Depois de um mês que eu tinha chegado aqui, ele foi titular, fez gols e deu assistência. Depois teve um problema familiar, o falecimento do avô, que era um avô pai dele. Precisou se ausentar um pouco. E aí voltamos da Copa. Ele até voltou à Inglaterra para o funeral. Está tentando retomar. Em relação a outros jogos, ele conseguiu contribuir um pouco mais. Mas eu espero. O Lingard é um jogador com história bonita no futebol. A gente vai fazer de tudo para ajudá-lo a voltar ao seu melhor. Então, o Fernando Diniz declarando o apoio ao Lingard, que infelizmente não está vivendo um bom momento desde que ele chegou ao Corinthians, e são vários fatores que contribuem para isso. Minha opinião quanto ao Lingard é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que já teve seus momentos espetaculares no futebol europeu, jogando, por exemplo, pelo Manchester United. Lingard tem a sua história por lá, também tem seus momentos excelentes com a seleção inglesa, mas o Lingard está, por exemplo, já caminhando e indo para a reta final da sua carreira. Por exemplo, antes de vir para o Corinthians, ele ficou quase 3 meses parado e antes estava atuando pelo futebol da Coreia do Sul. Então, com todo esse calendário insano do futebol brasileiro, um jogador que aparentemente está tendo as suas dificuldades físicas, fica difícil de repente imaginarmos algum progresso falando de uma temporada. Mas o Lingard estava indo bem até aparecer esse grande problema familiar que ele teve. E sinceramente, para mim, o Lingard ainda não conseguiu se recuperar desse trauma. E claro, isso acaba afetando tudo, inclusive a questão física, que é o que eu acho que ele vem tendo algumas dificuldades. É um jogador diferenciado, mesmo com as dificuldades, claro, devido à idade, mas é um atleta que ainda pode ter um grande rendimento. O Fernando Diniz, ele está certo. O Fernando Diniz está dando tempo, está dando os espaços, colocando o Lingard nos momentos necessários. Para mim, o Fernando Diniz está controlando bem a situação. Eu, sinceramente, torço muito para que o Lingard consiga se superar logo, porque é um jogador que, estando bem, vai contribuir e muito. Talento ele tem, claro, que as dificuldades físicas sempre ele vai ter, só que mesmo assim ainda é diferenciado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma excelente notícia envolvendo o atacante Yuri Alberto. Devido a uma lesão de grau 2 na coxa direita, o atacante Yuri Alberto ficou de fora dos últimos 7 jogos do Timão, mas finalmente pode estar prestes a retornar. E esse retorno pode acontecer no próximo compromisso do Timão, que será domingo,
dia 30, clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. O Yuri Alberto não vem bem nessa temporada de 2026, jogador que passou a ser criticado em alguns momentos, principalmente depois de um jogo de Copa do Brasil em que ele marcou o gol de classificação, quando ele disse que queria ir embora, que havia chego o fim do ciclo dele no Timão. Claro que as críticas aumentaram e o jogador ali, mais um momento complicado nessa sua trajetória no Corinthians, que o Yuri Alberto está no Timão desde 2022. Devido a essa lesão muscular, o Yuri acabou perdendo duas decisões em campeonatos diferentes, tanto na Copa do Brasil, em que infelizmente nós fomos eliminados para o Internacional, e também os dois jogos decisivos contra a equipe do Rosário Central pela Libertadores da América, além de mais 3 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Yuri, que se machucou no dia 30 de julho no empate contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, está prestes a retornar. A expectativa qual é? Nessa semana, Corinthians, que teve folga, os jogadores ganharam folga nos dias 24 e 25 de agosto, mas o Yuri Alberto segue trabalhando, inclusive aos finais de semana, para acelerar o seu retorno. A expectativa é que o jogador inicie a transição física já nessa semana, para que no decorrer dos próximos dias ele vá se encaixando e tenha condições de ficar à disposição do Fernando Diniz para o próximo compromisso do Timão, que será esse clássico contra o Santos. Absolutamente que ainda se tem uma cautela em relação ao Yuri Alberto. Tentou-se, por exemplo, acelerar o processo para que ele ficasse à disposição na decisão contra o Rosário Central pela Libertadores, mas a cicatrização não foi suficiente. Mas no clássico contra o Santos existem grandes expectativas dele ser relacionado e participar por alguns minutos. Absolutamente que a principal intenção é ter o Yuri Alberto 100% para as quartas de final da Libertadores da América contra o Estudiantes, que será no início do mês de setembro. Então, uma excelente notícia sobre o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a essa expectativa do Yuri Alberto ficar à disposição do Fernando Diniz no clássico contra o Santos domingo é a seguinte: primeiramente, não tem nada resolvido, nada definido, os próximos dias que vão definir as coisas, mas o planejamento é esse: o Yuri Alberto jogar contra o Santos e, claro, já ir se preparando, pensando nos 2 jogos decisivos contra o Estudiantes pela Libertadores da América. O Yuri, que vinha sendo criticado, vinha sim, mas é aquela questão: se é ruim com ele, é pior sem ele, porque o Yuri Alberto acaba perdendo alguns gols e acaba sendo criticado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: para mim, sinceramente, o Yuri Alberto, apesar de ele perder seus gols, sabemos já, o Yuri tem a fase, quando ele entra na fase ótima, ele faz gols até inacreditáveis, mas de qualquer maneira é um jogador que faz falta. O Yuri, mesmo não estando em seus melhores momentos, ele é um jogador que incomoda e muito o sistema defensivo do adversário. O Yuri se movimenta muito, tanto é que o estilo de jogo do Corinthians é voltado para o Yuri Alberto. O estilo de jogo do Corinthians, o padrão de jogo é para a maneira que o Yuri Alberto joga. Então, sem o Yuri, o Corinthians passa a ter muitas dificuldades. Por exemplo, com o Yuri, o Rodrigo Garro tem mais opções de passe, o Memphis acaba rendendo mais, então esses jogadores acabam se potencializando. Então, eu sinceramente acredito que o Yuri ainda vai nos trazer muitas alegrias. Eu acho que essa fase ruim dele está acabando. Acho que esse período fora, tratando dessa lesão muscular de grau 2, acaba até tendo os seus aspectos positivos, principalmente pelo fato de nós percebermos o tanto que o jogador acaba fazendo falta. Então, para mim agora, com o Yuri retornando, o Memphis já de volta, tendo o Garro, quem sabe aí de repente estamos prestes a ter de volta o Triugin, que foi
bem demais no ano passado, naquela reta final de 2024, aquelas 9 vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro. O Yuri é o artilheiro nosso do ano num Corinthians que vem tendo muitas dificuldades. Claro, é preciso resultados. Necessitamos de resultados. E eu acredito que com o Yuri os resultados virão. Então, vamos torcer para que tudo ocorra da melhor forma possível e ele possa voltar. E para mim, a expectativa do Yuri voltar é uma excelente notícia. Finalmente, uma excelente notícia sobre o nosso camisa 9. O Yuri, que tem a fama de se recuperar antes, é o Wolverine da Fiel. E, como eu disse, tomara que dê tudo certo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!